Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Stannis Bassols, presidente da Cielo. O executivo vai contar como foi ter virado CEO antes dos 40 anos e como é liderar uma companhia em que 7% do PIB brasileiro passa por uma maquininha da sua empresa. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Virou CEO antes dos 40 anos. Liderança, aliás, é uma marca dele em grandes companhias. Foi CEO da Sky, CEO da VR Benefícios, até virar presidente da Mastercard no Brasil. Desde setembro de 2022, ele preside a Cielo, referência em pagamentos eletrônicos no Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Stannis Bassols, presidente da Cielo. Stannis, obrigado pela presença aqui. Eu que te agradeço. No nosso estúdio. Stannis, com tanta mudança no mercado financeiro, especialmente o mercado financeiro brasileiro, teve a chegada do Pix e o sucesso nacional que é o Pix, a entrada de diversas fintechs. Como é que a Cielo se define hoje? Cielo é uma empresa de tecnologia que busca facilitar as transações no mercado. Se tem algo que vai continuar existindo, tendo Pix, não tendo Pix, tendo diversas formas de pagamento, é a transação, né? Você vai ter relações de compra e venda. Então, nosso propósito é facilitar e impulsionar os negócios, tirando esse atrito que muitas vezes o pagamento representa. Você, por exemplo, você vai no supermercado. A gente vai no supermercado, a gente demora um tempão ali escolhendo se você vai comprar o leite da marca A, o leite da marca B, o requeijão 1, o requeijão 2, qual vinho você vai levar. E você faz isso com toda a calma do mundo. Quando você chega com o seu carrinho ali no caixa, sua paciência termina em 3 segundos. Você quer se livrar daquilo e ir embora rápido. E quão difícil for esse processo, você vai ter menos vontade de voltar para fazer aquela compra em algum outro momento. Quanto mais simples for, mais vontade você vai ter, porque você vai ter tido só aquele momento que foi prazeroso de escolher. Então, o momento do pagamento é um momento que ele é de atrito. E a Cielo, ela existe para exatamente tirar e minimizar esse atrito e, ao contrário, somar para o varejista e para o consumidor, não só comodidade, mas também informação, capacidade de gestão. Então, é isso que faz, de alguma forma, uma diferença importante. E de novo, algo que eu sempre comento esse tema. O que é um meio de pagamento, né? O meio de pagamento ele tem 3 características que são importantes. Ele precisa estar presente em todo lugar, precisa ter ubiquidade. Imagina, se eu te der qualquer meio de pagamento que você fala, você só usa na Avenida Paulista, você vai falar assim, não me serve. Você só usa numa cidade, não te serve. Tudo que é parcial no meio de pagamento faz com que ele deixe de ter a função. Então, ele precisa ter ubiquidade. O segundo ponto, ele precisa ser seguro. Você precisa ter capacidade de, ao lidar com esse meio de pagamento, sentir que a transação que te aconteceu, o pagamento que te aconteceu, tanto para quem está pagando, quanto para quem está recebendo. E o terceiro elemento é o atrito. Você quer um meio que seja simples. Por isso que todas essas mudanças estão acontecendo na indústria como um todo e na indústria de meios de pagamento e serviços financeiros ainda mais. Acho que no mundo, mas no Brasil em especial. Eu fiz questão de apresentar a sua chegada na Cielo porque você começou em setembro de 2022. Ou seja, você que está no mercado há muito tempo acompanhou, mas não internamente, porque a Cielo, antes de 2022, já chegou a ser a queridinha do mercado financeiro, depois virou o oposto disso e depois fechou o capital na Bolsa Brasileira.
Com a sua chegada em setembro de 2022, primeiro, como é que foi essa sua chegada no olho do furacão? O fechamento do capital foi quando? Foi 2024. Foi 2024, ou seja, você já estava ali dentro. Olha, a Cielo vinha num momento, ela já tinha ganhado um momento, diria, de recuperação. O que acontece? Quando a gente olha a indústria, primeiro explicar o que foi o olho do furacão, né? O olho do furacão foi o seguinte, quando você olha a indústria até um determinado ponto ali, 2015, era uma indústria que ela tinha diversas regras que faziam com que as bandeiras, o que são as bandeiras? Visa e Mastercard principalmente, né? Depois Elo, mas Visa e Mastercard, elas trabalhavam com acordos de exclusividade com adquirentes. Então, você tinha relações de exclusividade que faziam com que o mercado fosse mais fechado. Quando o Banco Central entrou e regulou o mercado, o que ele fez? Ele proibiu os contratos de exclusividade, diversos jogadores novos entraram, e quando eles entraram jogando um outro jogo. Então, você tinha os incumbentes que jogavam um jogo muito pouco baseado em antecipação de recebíveis, num país onde você tem o crédito com praticamente um mês de prazo e o parcelado com 24 vezes, então não faziam antecipação. Esses players novos entraram fazendo antecipação, baixando preços, com um deck tecnológico absolutamente novo, e começou a competição. Então, durante esse período de competição, acho que ela teve algumas fases. Uma primeira fase, eu acho que foi exatamente o estabelecimento desses novos players. Na sequência, começou uma guerra de preços que fez com que o valor, para você ter uma ideia, o profit pool, o lucro da indústria inteira, acho que por volta de 2020, era menor do que o lucro da Cielo em 2015. Então, tamanho foi o derretimento do lucro da indústria. E era uma época que você tinha um habilitador importante para isso, que essa boa parte das empresas novas, acho que até corretamente pelo mercado, estavam sendo mensuradas por uma variável que era crescimento. Então, quem crescia mais, recebia mais valor na bolsa. Isso faz com que você pudesse pegar e reinvestir esse dinheiro que você tinha, esse capital que você tinha, em CAC, em custo de aquisição de cliente, e ter margens talvez baixas. Passada a pandemia, o mercado viveu um momento de ressaca tremendo. Esse momento de ressaca ele foi fortemente marcado por uma cobrança do mercado de lucro líquido. Não, eu estou crescendo. Me fala teu lucro líquido. Não, mas eu estou crescendo. Não, quero lucro líquido. Então, a cobrança de lucro líquido fez com que se restabelecesse um nível de racionalidade do mercado. A Cielo, como líder intelectual, eu diria, ela fez um movimento de colocar os preços numa margem que faça sentido o ROI, o retorno para a indústria. De alguma forma, todos os players se acomodaram nesse novo patamar, então foi um período de nova competição, e esse período de nova competição, que foi mais ou menos quando eu estava entrando, era um período de competição por qualidade ao cliente. É uma indústria que tem logística, porque você tem a maquininha, né? Melhor qualidade logística, melhor atendimento, tecnologias diferentes, né? Que tecnologia você usa para o e-commerce, como você trabalha com e-commerce, como que você facilita os pagamentos, como que você dá informação, como que você mostra o extrato. Então a competição terminou pendulando para elementos que têm mais a ver com tecnologia, produto e satisfação de cliente. Eu entrei exatamente o meu olho do furacão foi esse momento, cujo desafio era manter ou crescer o lucro líquido, estancar a perda de market share, e para isso o habilitador era recompor o deck tecnológico de produtos e de serviços e de experiências que a empresa proporcionava. Então esse aqui foi o momento da minha chegada. Bom, deixa eu trazer aqui esse universo, que é um universo realmente grande, que envolve a empresa. São 13 mil transações financeiras por segundo feitas por vocês. Centenas de milhares de empreendedores estão com vocês. Isso me interessa muito, porque o público do show business se interessa por esse assunto. Como é que é o empreendedor brasileiro?
É interessante, o empreendedor brasileiro é extremamente antenado em novas tecnologias. A gente fala de pagamentos, eu vou contar uma história. Na sexta-feira, eu saí com o meu time de vendas, como se eu fosse um estagiário de vendas. Ótimo. Para ter a experiência de vendas. Para ouvir? Para ouvir e entender como funcionava, como funciona o cliente. Eu faço isso recorrentemente. E a gente fez em Osasco, no centro de Osasco. E você ia num estabelecimento, a gente começou a nossa rota numa rua, que é uma rua que tem uma série de lojas de imóveis. Uma série de lojas de imóveis. Então, a gente entrava na loja, encontrava o responsável, falava, olha, entendia que maquininha ele tinha, discutia com ele preço. E na sequência, quando você conseguia capturar a atenção dele em algum tema mais técnico, você conseguia engatar, de fato, uma possibilidade de venda. Vou dar um exemplo de um tema técnico. Quase todos eles têm transações que começam ali no físico, mas não terminam, porque o cliente quis pensar mais um pouco, voltou para casa, mas interagiu com eles pelo WhatsApp e quis fechar a operação pelo WhatsApp. Se ele não tem uma capacidade de pagamento à distância, ele não consegue fazer a transação. E boa parte dos clientes querem pagar com cartão. Então ele precisa de um link de pagamento. E é interessante porque quando você via, a gente fala assim, então você precisa de um link de pagamento, a gente tem essa solução. Ele fala assim, não, mas eu já ouvi falar que essas coisas isso daí é igual e-commerce. Sim, é muito parecido com e-commerce. Rapaz, eu tenho muito medo da fraude. Então ele já sabe que tem fraude. Ele conta, tem uma figura na indústria que chama chargeback, que é quando o usuário do cartão diz que aquele pagamento foi indevido e uma vez verificado pelo emissor do cartão que aquilo aconteceu, ele pede o chargeback e o estabelecimento tem que pagar o valor, devolver o valor. Então ele também tinha medo do chargeback, ele explicou o chargeback, sem usar o termo chargeback, explicou o chargeback. Falou assim, não, a gente tem uma solução. A gente explicou para ele, né? A vendedora explicou, olha, a gente tem uma solução, inclusive ela contou, que chama 3DS, que faz com que o responsável, se acontecer um evento desse, é o emissor do cartão. Explicou para ele entendeu. Tudo isso para dizer o seguinte, quando você fala com os consumidores, a gente fez uma pesquisa recentemente, assim, 92% deles apontam que o Pix vem crescendo no dia a dia das vendas deles. 80% deles conhecem uma solução que chama Tap on Phone, que transforma o celular em um meio de pagamento, uma maquininha. Desses, 60% imaginam que vão trabalhar em breve com isso. E aí, por que isso acontece? Isso acontece por uma outra realidade do empreendedor brasileiro que é muito bacana. E quando a gente viaja, a gente não vê isso acontecer. E acho que a pandemia mudou muito o que eu vou falar agora. Você tem uma predominância, cerca de 80% dos varejistas, das pessoas que estão ali no dia a dia, eles terminam a transação entre o WhatsApp e outros 60%, quase 2/3, terminam uma transação utilizando o social commerce. Esta realidade de multicanalidade leva à necessidade de você trazer tecnologia também para pagamentos. Então, para finalizar nesses meios, você diz, por exemplo, se o contato